Voltamos com o nosso programa aqui pela sua TV Claré. Você pode falar com a gente, pode mandar sua mensagem através do Facebook, pelo Hotmail, enfim. Deixa eu consertar aqui, agora de pouco eu falei no nosso terceiro bloco. A empresa que inaugurou, que eu estive lá presente, é a Unipex 1000. O apresentador está meio doido, não liga não, tem que internar o apresentador, que ele faz 500 coisas ao mesmo tempo, sai do Procon, vem gravar televisão, não liga não. Mas vamos trabalhar. Eu vou conversar agora com uma pessoa que está, eu falei no início do programa, uma carreira brilhante, mais de 25 anos de polícia dentro de Rio Claro, belas histórias. Eu falei no início que todo bom policial tem que ter um faro. É o caso dele, Dr. Marcos Garcia Fontes. Por favor, doutor. Seja bem-vindo. Por favor. Tá ficando craque, Jorge. Muito bem, grande Jorgão Soares. Doutor Marcos Garcia Fontes. Eu fiz questão de frisar que você tem mais de 25 anos de polícia, uma bela carreira. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu me lembro quando você chegou em Rio Claro. Eu ainda um jovem colunista social, na época, né, no jornal Cidade, o Diário, não me lembro. E eu fiz uma matéria naquela época, eu sei que você se lembra, quando nós conversamos a respeito, e pus um título: Eu Destemido. Não me lembro, sim. Lembra disso? Lembro. Você chegou arrebentando naquela época. Faz tempo um pouquinho. Não que a gente seja velho, não, né? Mas faz um pouquinho de tempo. Mas naquela época, eu me lembro que quando você chegou a Rio Claro, chegou com todo o gás. Não sei, foi a primeira cidade? Veio da onde? Não, eu, na verdade, quando eu fiz concurso, primeiro, boa tarde. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado, prazer é nosso. E, como eu já te disse, eu acho que eu estou meio dengoso hoje, porque estou com o corpo muito ruim, com muita dor de cabeça, mas eu não poderia deixar de aceitar o convite, né? Muito obrigado. E prestigiar seu programa. Muito obrigado. A primeira cidade que eu trabalhei foi São Paulo, mais precisamente Barueri. Nós começamos no plantão policial, isso em 1985. Em 1987 eu me transferi para Itirapina, onde ficamos até 1988, e aí eu fui designado para trabalhar em Rio Claro, no SIG, no antigo SIG. É verdade, existiu o SIG, né? SIG, trabalhava eu, o Rodolfo, o investigador que se aposentou, o Rodolfo muito conhecido aqui da cidade, e o Rosa, um outro investigador que chamava Rosa. O SIG era composto de nós três. Então esse foi o meu início aqui na cidade, né? Nesses anos todos, 25 anos mesmo de polícia? Eu estou desde 85 como delegado de polícia. Já tenho um pouco mais. Tem um pouquinho mais de polícia. Só de Rio Claro eu tenho 26 anos. Esses anos 26 anos de Rio Claro, quando chegou e hoje, mudou muita coisa, não mudou, doutor? Mudou muita coisa. Primeiro que a população de Rio Claro cresceu muito. Eu me recordo que naquela época, isso aí há 26 anos atrás, o bairro mais distante aqui da periferia era o Cervezão, sim, aquele nosso teto. Não tinha tantos bairros assim na periferia, não era igual é agora. É óbvio que tinha muito menos problema do que tem hoje. Já era uma cidade grande, mas de qualquer forma, eu sou oriundo de Santo André, fui criado em Santo André. Quando eu vim para cá, eu achei essa cidade maravilhosa. Muito bonita mesmo, um verdadeiro paraíso, aquela Avenida da Saudade, aquele túnel de árvores ali, bem em frente à delegacia. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu pretendia ficar pouco tempo em Rio Claro e estou aqui há 26 anos. Né? E você é delegado de que classe? Porque eu sei que é separado. Eu sou primeira classe. Hoje já eu primeira sou classe. Primeira classe. Dali para frente é o seccional já. Aqui a cidade de Rio Claro, a seccional é de primeira classe. Primeira classe. Certo. E depois a última classe do delegado de polícia é classe especial. Estou conversando aqui com o delegado de polícia, Marcos Garcia Fontes. Doutor, eu falei no início, o policial tem que ter faro para fazer o que faz, para gostar? Eu acho que sim. Tem que ter tirocínio, tem que ter dedicação, muita dedicação. Não é um trabalho fácil. As pessoas, às vezes, desconhecem como é que é feito o trabalho de investigação, mas é muito difícil, muito penoso, muitas horas sem dormir.
Eu lembro que nós saíamos para fazer trabalho, saímos de manhã, voltávamos 3, 4 dias depois ir para casa. Quer dizer, a família sofreu com isso, certo? Nós tivemos um desgaste muito grande, inclusive de saúde, mas quando a gente conclui um trabalho de investigação, dá um prazer muito grande, uma satisfação muito grande. Arruma muito inimigo, doutor? Arruma, viu? Arruma? Bastante, viu? Tem gente que às vezes não entende o que é cumprimento de função. Por exemplo, pode acontecer e está sujeito. Digamos que você está numa ocorrência, uma diligência, ou uma investigação. Estou falando que você trabalhou tantos anos na DIG, né? E de repente você depara, chega num resultado comum, uma pessoa que é seu amigo, ou que tem uma relação de amizade. E aí não tem como, porque existe um lado profissional. E o outro lado nunca vai entender isso. Mais ou menos assim? É verdade. Já aconteceram vários casos que, afinal, pessoas eram conhecidas, os investigados eram meus conhecidos, mas no final eles foram, os crimes investigados foram esclarecidos e essas pessoas tiveram que ser indiciadas, algumas até com prisão. Isso ocorreu no mês de março deste ano aqui. Eu tive que fazer um flagrante de tráfico de substância entorpecente, que os dois rapazes, pai e filho, eles têm um parente, são parentes meus longe. Mas tive que fazer e fiz, e infelizmente tive o desprazer de fazer isso, mas era minha obrigação e não tinha como deixar de fazer o trabalho. Mas aconteceram vários casos, sim, dessa forma. Tem uma história muito interessante da sua vida. Uma vez, há alguns anos, acho que uns 4 anos atrás, nós um dia conversando, você me contou uma história. Você ficou afastado um tempo por problema de saúde, né? Foi. Você me contou. E aí você começou a fazer algumas caminhadas na praça e tal, até acho que com seu filho, se não me falha a memória. E de repente, todo dia você ia na praça e aquele faro, você me contou essa história, eu não lembro dos detalhes. E você começou a ver alguma coisa, começou a te chamar a atenção, afastado, e você acabou desbaratando, não lembro se uma quadrilha, ou acabou solucionando. Como é que foi aquela história? Eu não lembro dos detalhes. Isso aconteceu em 2003. Jardim São Paulo, se eu não me engano. Jardim São Paulo, Naquela época eu morava no Jardim São Paulo. Eu havia saído de Rio Claro para trabalhar em Piracicaba. Fiquei doente, até em virtude do excesso de trabalho que nós fazíamos lá. E retornei para Rio Claro, mas eu estava de licença médica. Eu fiquei 4 meses de licença médica. E então, de modo que eu ficava em casa, eu não podia nem sair de casa, eu ficava em casa, próximo de casa, com meu filho que era pequeno. E todas as manhãs eu acompanhava meu filho até a praça, uma pracinha que tem ali. E eu comecei a observar, numa casa da vizinhança ali, um comportamento esquisito de pessoas. Pessoas com carros muito bonitos, veículos caros, se aproximando daquela casa, entravam, saíam. E eu observei que ali tinha alguma coisa de errado ali. De modo que, à noite, eu passei a recolher o lixo daquela casa. Eles colocavam o lixo na rua, então eu ia lá, levava para minha casa aquele lixo. Na área de serviço eu começava a mexer e comecei a observar que tinham muitas passagens para outros estados. Mato Grosso e até países vizinhos. Trabalho de investigação indireta. Exatamente. E aí, naquela ocasião, era o Dr. Joaquim. Você se lembra do Dr. Joaquim? Era o nosso... Quando eu vejo na TV, sempre está na TV, nos crimes aí. O Dr. Joaquim era o nosso delegado seccional e mesmo estando de licença, eu falei para o Dr. Joaquim, olha, está acontecendo alguma coisa nessa casa, eu vou investigar, mesmo estando de licença. Ele autorizou, continuou a investigação. Bom, isso aí resultou naquela prisão daqueles traficantes, daquela tonelada de cocaína, armas, e 8 pessoas, inclusive estrangeiros, lá no Ajapi. Os traficantes, o casal, inclusive aquela loira muito bonita, que era modelo, morava nessa casa que eu passei a investigar. E aquele sítio do Ajapi era a base onde eles faziam o refino e o processamento de toda a droga. Quer dizer, numa observação simples, a gente às vezes consegue fazer um bom serviço. É lógico que depois nós tivemos a ajuda de todos os policiais daqui da cidade. Nós não teríamos condição de fazer esse trabalho sozinho. Mas o trabalho policial, então, de certa forma, está no sangue, porque você estava afastado, podia estar desligado de tudo, e de repente aquilo começou a se incomodar, porque é o trabalho do dia a dia. Eu digo isso porque eu também exerço cargo público, e eu, quando entro no lugar, meu olho às vezes corre, porque a gente está tão acostumado no dia a dia, numa rotina, às vezes trabalhar com algum, nem que a gente não queira, a gente faz. Foi o que aconteceu, que você mesmo afastado, você começou a reparar uma coisa diferente. Exatamente, a gente mesmo afastado, a gente não deixa de ser policial.
Eu não sei se todas as profissões, acho que as pessoas adquirem uma certa... um tino naquilo que faz, tem experiência também. E a gente observa muito, todo policial observa, é bom observador. E muitas vezes o policial chega na delegacia de manhã cedinho, ou mesmo madrugada, às vezes liga o policial e fala, ó, estou observando tal coisa assim, achei meio estranho. Aí a gente vai fazer o trabalho, é um crime, às vezes a gente consegue resolver um crime que muito tempo a gente estava investigando, certo? Então são detalhes que fazem, né, do policial um bom policial. Doutor, nesses anos todos, esses 26 anos, pelo menos como delegado, na maior parte aqui em Rio Claro, alguma coisa em especial que marcou? Isso foi uma coisa que marcou, que você resolveu, mas uma outra coisa que marcou a sua carreira, tipo, nossa, isso eu não esqueço, não sei se no início, no meio, no final, tem alguma coisa especial? Foram vários trabalhos bons. Eu sempre gostei de trabalhar no homicídio. É um crime que eu gosto de trabalhar. E eu me recordo, você também vai se recordar disso, uma manhã, acho que era de segunda-feira, já faz anos, isso aí acho que foi em 1991, 92. Nós chegamos na delegacia e logo em seguida nós recebemos um telefonema. Uma pessoa que morava ali próximo do horto falou, olha, teve uma chuva aqui, a enxurrada trouxe uma cabeça, largou aqui em frente à minha porta. Eu lembro desse caso. Eu falei, pô, mas deve ser trote, óbvio, né? Mentira. Uma cabeça? Tá, mas tá bom, qual é o endereço que nós vamos verificar isso daí? Aí falamos, vamos dar um pulinho lá para ver se... Uma coisa que estranha. Aí nós fomos lá, estava inclusive o investigador Rodolfo naquela época comigo. Nós fomos lá e realmente era uma cabeça, uma pessoa que havia sido decapitada e o corpo havia se jogado numa vala e com as chuvas ali que aconteceram próximo do horto, essa cabeça acabou rolando e foi parar nessa casa. E nós tínhamos a cabeça, não tínhamos o corpo. Então isso foi uma coisa grave naquela ocasião, uma notícia veio imprensa até de outros estados. O jornal publicava a foto daquela cabeça quase todo dia. Era uma coisa. E aí nós começamos a trabalhar e conseguimos encontrar outras partes do corpo, lá no horto mesmo. Então nós tínhamos o corpo e nós não tínhamos a identificação dessa pessoa. Conseguimos identificar e conseguimos inclusive identificar o autor. Esse é um rapaz conhecido por Claudinho, me lembro muito bem, que até pouco tempo eu via ele pela cidade, era um rapaz que tinha uma deficiência nas pernas. Oh, Picadinho? Picadinho, exatamente. Ah, ele era o autor? Ele foi o autor. Claudinho Picadinho, é verdade, eu lembro desse. Daí ficou esse apelido ali, o pessoal passou a chamar desse nome. E aí conseguimos identificar isso aí, esclarecer o crime e me lembro também que o motivo daquele crime que foi o mais interessante, quer dizer, pra gente, né, interessante, uma disputa por um rádio de pilha. Então, o Claudinho e a esposa dele acabaram matando essa pessoa. É um caso que marcou porque a pessoa ligou e falando que tinha uma cabeça na porta de casa. Poxa vida. É uma coisa que não acontece todo dia, né? Não, mas flutuando com a enxurrada. Né? Aí não tem jeito, né? Ô, doutor, um comparativo que você faz da polícia no seu início de carreira e a polícia hoje. A polícia hoje, você acha que ela está mais severa ou ela está mais light? Hoje a polícia é diferente, eu não sei se posso falar que ela está mais light, né? Mas a polícia antigamente, não sei se é porque a gente é saudosista, né? A gente sempre acha que os tempos passados foram melhores. E talvez isso não é verdade, não seja verdade. Mas a polícia anteriormente, nós tínhamos muito mais respeito por parte da malandragem do que hoje. Isso é verdade. Isso é verdade. Então o policial chegava, abordava uma pessoa na rua, documento, ele entregava, ele respeitava o policial, tinha medo da polícia, certo? Eu me lembro que eu trabalhava no plantão de Barueri e teve um problema dentro da cadeia, nós entramos na cadeia, eu entrei junto com o carcereiro. Eu era novo de polícia, até foi um ato de temeridade da minha parte, entrei para resolver esse problema. E os presos colocavam a mão para trás e abaixavam a cabeça. Quer dizer, tinham respeito para a gente, nós respeitávamos a eles e eles nos respeitavam. Hoje a coisa é um pouco diferente. Nós temos que usar, eu percebo que os policiais de rua têm que usar muito mais energia hoje do que antigamente, né? Você chegou a ser diretor de cadeia quando existia cadeia em Rio Claro? Fui vários anos diretor da cadeia aqui. Nós tínhamos aqui 11 celas masculinas, 2 celas de mulheres e 2 celas de menores. E o pessoal era folgadinho já naquela época, não? Era. O preso ele vai
medindo a temperatura do diretor, né? Vai testando. Vai testando. Mas nós agíamos com energia, mas respeitava o preso. Respeitava o preso, respeitava os direitos dele, observávamos os direitos do preso, mas também tinham regras que deveriam ser seguidas. Nós sempre fomos enérgicos no cumprimento dessas regras, né? Essa questão hoje das facções criminosas, mandar dentro de cadeia ou dar as cartas, entre aspas, você acha que isso atrapalhou muito o trabalho, por exemplo, dos agentes, da própria polícia, do seu ponto de vista? Atrapalha. O problema é que hoje nós temos a comunicação através do celular. Antigamente não tinha celular, não existia o celular. De formas que o contato que os presos tinham com o mundo exterior era ouvir um rádio, assistir uma televisão, contato com os advogados, com visitas, mas não tinha essa facilidade de contato com o mundo exterior. Tanto é que a gente assiste diariamente nos programas de televisão que tem presos comandando tráfico, por exemplo, de dentro da cadeia, e controla o tráfico em outras localidades. Isso nós temos assistido, até em outros estados isso aconteceu. Isso é uma coisa que prejudica, assim. A semana passada, eu queria deixar claro, estou conversando aqui com o delegado Marcos Garcia Fuentes, aqui da cidade de Rio Claro. Semana passada eu entrevistei aqui um advogado, o Adriano Marque, e você conhece bem, é seu amigo, inclusive, e nós discutimos aqui, fizemos um pequeno debate aqui sobre a questão da maioridade penal, da diminuição ou não. E eu até me surpreendi, porque eu sou a favor da redução, e eu achei que ele era contrário. E aí nós acabamos até tendo uma discussão saudável aqui, ele dizendo que deveria continuar nos 18 e eu achando que tinha que diminuir, porque por causa desses casos recentes, sempre aconteceram, a gente sabe. Mas é que a televisão, a imprensa está mostrando muito mais agora, até por causa da mobilização. Exatamente. E o que eu queria ouvir do senhor, assim, como delegado de polícia, experiente de tantos anos, já resolveu crimes, casos inclusive impressionantes. Essa questão do menor hoje, eu acho que tem que mudar, tipo assim, o menor tem que ser tratado como menor na hora que ele faz alguma coisa simples, tudo bem, mas se ele fizer alguma coisa grave, ele não tem mais que ser tratado como menor, ele tem que responder, tipo assim, se ele pode votar, casar, ter um filho, etc. Então ele também tem que responder, não sei o que você acha. Eu sou a favor do seguinte, o menor que comete crime, ele deve responder pela ação dele, certo? Hoje o menor, que nem você bem disse, o menor pode votar aos 16 anos. Quer dizer, ele é maduro para votar, certo? Ele é maduro para fazer uma série de coisas, até escolher o presidente da República, certo? E ele comete crime e não responde pelo crime, certo? E hoje, o que acontece? Nós temos visto muito menor dirigindo, liderando quadrilhas. Certo? Então o menor hoje não é aquele menor de quando o código foi escrito. Foi 1940. 1940. Você pega um menino de 14 anos em 1940, você pega um menino de 14 anos hoje, esse é maduro, esse tem muito mais informação, sabe o que está fazendo, sabe perfeitamente o que está fazendo. Nós temos assistido na televisão outros programas, inclusive programas policiais e não policiais também, menores dando entrevista que quando acabaram de cometer latrocínio, quando sair da cadeia ele vai matar. Esses dias um falou, eu mato porque eu gosto de matar. Quer dizer, em outros países civilizados, países de primeiro mundo, a pessoa com 14 anos que comete um homicídio, que comete um latrocínio, ele paga por essa ação dele, tem que pagar. Aliás, se não houver uma retribuição do Estado para essa pessoa que comete o crime, ele vai continuar cometendo. Quer dizer, é um incentivo para o menor cometer crime. Ele pode fazer o que ele quiser e pega aí uma sanção muito pequena. Isso no meu entendimento. Né? Sem contar que tem um monte de menor folgado, inclusive. Você não, por exemplo, na profissão, às vezes você vai desbaratar alguma coisa, como delegado, ou efetuar uma prisão, de repente você depara com um menor. Você não acha que não sou de todos, mas uma grande parte é folgadinho. Tipo assim, não vai acontecer nada comigo, ele começa a querer crescer em cima da própria autoridade. Muitas vezes chega menores de idade, menores só no nome, porque muito maior que até o policial militar que o conduz até a delegacia, chegou com muitos casos que chegam ali xingando, ofendendo o policial que o conduz e não respeita nem os próprios pais, não respeita a polícia, não respeita absolutamente ninguém. Quer dizer, ele vai sair da delegacia, certo? E ele vai continuar agindo da mesma forma. Quer dizer, antigamente o menor de 14 anos respeitava o pai em primeiro lugar,
respeitavam os avós, respeitavam as pessoas, os mais velhos. Nós respeitávamos o padre, o pastor, o professor. Hoje, o que os menores estão fazendo nas escolas? É verdade, tá aparecendo na TV até uns vídeos aí. Exatamente. Impressionante. Agora, eu acho que isso começa em casa, né? Certo? Os pais antigamente educavam os filhos. Eles cumpriam o papel de pai, que era educar o filho. Certo? Hoje, grande parte dos pais não estão educando os filhos, estão largando os filhos, colocando filhos no mundo, largam, quer dizer, e depois é óbvio que se não educar vai dar problema. Aí ele se esconde, eu sou de menor, né? O de menor, sou de menor, né? Eles são cheios. Esse dia eu estava vendo na TV e na verdade me chamou a atenção, porque falou assim, o menor acabou de ser preso, né? Então estava entrando no camburão, ele falou, não, a gente vai para engorda, entendeu? Não vai acontecer nada, vai para engorda, não vai acontecer nada, a gente vai sair, vai matar de novo, vai roubar, e etc, não tô nem aí, mato mesmo para ver o tamanho do tombo. Quer dizer, isso é uma afronta. É uma afronta a gente que foi criado diferente, a gente que acompanha o dia a dia, Exatamente. né? Eu costumava dizer assim, eu não me lembro dele, o senhor vai lembrar, há uns 10, 12 anos atrás, tinha um delegado em Tirapina, trabalhou em Tirapina, eu não estou lembrando o nome dele, mas ele andava com uma 12 sempre aqui. Doutor Renato, né? Renato, tá vendo que eu não lembrava o nome. E um dia ele me confidenciou o seguinte, ele gostava de ir para o meio do mato para fazer, enquadrar, enfim, deliberar crime. E um dia ele falou assim, eu estou desanimado, porque eu passo a noite inteira fazendo uma campana para elucidar um crime, ou isso, aquilo, e aí no outro dia à tarde eu cruzo com a pessoa que o juiz já mandou soltar, porque a lei não é nem o juiz, é a interpretação da lei, e o cara passa e ainda tira um sarrinho com a minha cara, e dá uma risadinha, ele falou assim, cadê a minha paixão de ser polícia? Você lembra dele? O estilão dele, né? Inclusive, ele foi me substituir em Tirapina quando eu saí de lá. Esse colega, o doutor Renato. Eu conheci ele um dia advogando em Tirapina, acabamos pegando amizade, e ele sempre me confidenciava isso. Às vezes ele fazia plantão em Rio Claro, a gente ia tomar um café, e ele falava assim, daqui a pouco eu não gosto de ficar atrás de uma mesa, e eu vou lá, mas aí o cara fica um dia preso, saindo... rir na minha cara, não tem jeito, né? É aquela questão da mudança agora, que eu ia perguntar, finalizando, dessa mudança da lei, que a maioria dos crimes passaram a ser afiançáveis agora, né? O delegado é que arbitra, etc e tal. E aí deu uma certa sensação de impunidade, porque eu falei, eu pago, eu saio e vou responder em liberdade, né? Pode passar? Eu acho que eu, no meu entendimento, estou falando em nome da instituição, da Polícia Civil, estou falando no meu nome pessoal. Eu acho que as leis tinham que ser mudadas. Mais duras. A sanção tinha que existir, a sanção. Para você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui viajar para o exterior e antes da viagem eu percebi pessoas falando que iriam participar dessa viagem também, informando os adolescentes sobre como eram os Estados Unidos. Então veja bem, eles falavam assim, lá não é igual ao Brasil. Não vá mexer, não vá furtar um brinquedo, não vá furtar nem por brincadeira, porque lá a coisa é séria. Quando eu ouvi isso, me chamou a atenção. Certo? Eu falei, quer dizer... Lá é sério que não. Uma pessoa orientando aqueles meninos, certo? De uma classe social até razoável, financeiramente falando, eles iam viajar, que deveriam tomar cuidado, porque lá se fizesse alguma coisa errada, se cometesse alguma transgressão à lei deles, seriam punidos, quer dizer, a certeza da punição. Não era igual ao Brasil. Quer dizer, isso, a gente fica chocado em ouvir Isso é uma guia que estava falando, uma guia de turismo que estava orientando, e ela teve que fazer esse papel, ela tinha que fazer esse papel, ela tinha que dar essa orientação realmente. Mas isso me deixou assim, eu nunca me esqueci disso. Eu falei, quer dizer, então lá, o que esses menores, então, eles foram orientados? Que lá, se eles fizessem, eles seriam pegos, eles iriam sentir a sanção da lei. A lei lá era rigorosa. Aqui não é que nem o Brasil. Quer dizer, isso a gente fica até sentido, a gente fica até chateado de ouvir uma coisa dessa, né? Mas enfim, que os nossos deputados, os governantes, na verdade, façam alguma coisa para mudar todo esse panorama. Eu acho que vai demorar muito ainda. A mobilização está começando a acontecer, mas eu acho que ainda está um pouquinho longe. Você não acha, Jorge? Olha, eu acho, e vou falar uma coisa para você. Lamento muito o governo ter desarmado a população.
Porque você desarma a população, os bandidos estão tudo armados. Quer dizer, a única chance que o ser humano tem de se defender é um contra-ataque, velho. E isso o governo tirou. Eu sou altamente contra ter desarmado a população. E mais contra ainda o que vocês estavam falando a respeito da criançada. Hoje em dia, como é que o pai vai educar uma criança? Ele não pode dar um tapa mais? Ele não pode fazer mais nada para educar? Você vai fazer o quê? Onde é que é? Onde está a noção do governo de não deixar os pais mais educar? Quantos coros eu não tomei? Agradeço muito a Deus pelos tapas que eu tomei da minha mãe, do couro que eu tomei do meu pai, que é isso aí. E hoje em dia não se pode mais. Isso é um absurdo, isso é uma palhaçada. Eu também, meus tapinhas, porque eu acho que não é questão nem de bater, mas faz parte, às vezes, de impor os limites que a gente precisa para a nossa formação, para uma série de coisas. Não, e é o que a gente acaba deparando, né? Mas é por aí. Doutor, muito obrigado, viu? Eu acho que, primeiro, eu quero te parabenizar aí por todos esses anos de carreira, sua atuação à frente da Polícia Civil. Você tem uma equipe, eu tenho grandes amigos na polícia. O seu trabalho, eu fiz questão até de frisar, até de me lembrar, me marcava muito de quando você estava afastado, desbaratou toda aquela quadrilha. Isso é uma questão de só quem gosta que faz, porque quem não gosta faz, não estou nem aí, não estou trabalhando, e aí quem gosta faz realmente, né? Isso é o chamado tino. Parabéns, eu continuo fazendo sucesso. Eu lamentei agora, que ficou interinamente como seccional, achei que você ia continuar, mas ainda vai chegar com certeza, daqui a pouco tempo, você está na primeira classe, né? Mas queria agradecer a sua presença, desejar sucesso, viu? Muito obrigado, eu que agradeço, viu? E nós, como sempre estivemos, estamos à sua disposição, à disposição da população, para continuar trabalhando, né? Que é isso que nós sabemos fazer. E a população, eu sempre conclamo a população a nos ajudar. De que forma que a população pode nos ajudar? Com informações. Então nós estamos ali, sempre à disposição de todos. Muito obrigado. Eu conversei aqui com o delegado de polícia Marcos Garcia Fuentes. Você está no 1º Distrito Policial hoje? Agora estou no 1º Distrito, junto ali na Central de Polícia Judiciária. Né? Central de Polícia Judiciária, lá da Avenida Saudade. Avenida Saudade. Muito bem. Vamos sair um minutinho, rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais uma grande atração, especialmente para você aqui pela sua TV Claré.